Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, ao vivo, numa segunda-feira, às 7 horas da manhã. Claro que eu cheguei um pouquinho atrasado, espero que você me perdoe esses minutinhos, mas fico muito feliz, muito honrado de poder estar aqui. Espero que você que esteja assistindo essa live ou este vídeo gravado que eu vou estar aqui deixando no feed, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilha para quem precisa desse conhecimento, desse conteúdo, de estar praticamente numa manhã, num devocional como esse, adquirindo mais da palavra de Deus. Bebi um pouquinho d'água. Você tem bebido água? Acordou, pelo menos de manhã ali, toda vez, bebeu um copo d'água? Isso aqui é poderoso. Vamos lá? Vamos, let's go. A minha Bíblia é uma Bíblia de estudo, palavra-chave, tá? Ela tá bem surrada, eu comprei ela, acho que foi na pandemia por aí, entende? Ela tem hebraico, grego, exegese, estudos bíblicos, homilética. Ela é da CPAD. Essa Bíblia aqui é muito top. Hoje a gente vai ler o livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 18. Você já leu Provérbios, capítulo 18? Deixa aí nos comentários se você já leu, se você nunca leu, se você vai ler depois dessa live também. Você também precisa ter esse seu momento com Deus. E aqui, lá vamos nós. Provérbios, capítulo 18. Vai dizer assim o versículo 1. Busca seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Toda pessoa que tem hoje, ela sabe que precisa de pessoas, entende? Para se tratar, para ser independente. E o isolamento, ele é uma prática de uma pessoa orgulhosa. Quem se afasta das pessoas perde a chance de ser lapidado, de ser lapidado por Deus. Quando nos relacionamos, eu te corrijo e você me corrige. Então aqui é algo extraordinário. Pessoas que se isolam, elas ficam sozinhas, né? Elas se afastam do mundo, se afastam das pessoas. E a palavra de Deus vai dizer que ela se insurge
contra a verdadeira sabedoria. E a gente vê que a sabedoria é estar com pessoas e lidar com pessoas. Porque eu nunca vou adquirir conhecimento, eu vou me corrigir, eu vou me adaptar, eu vou ser um ser humano melhor se eu não estiver com pessoas, na verdade, porque o mundo ele vive de pessoas, é a gente aqui que faz tudo. Então eu dependo de você e você depende de mim para o crescimento, para o que for, na verdade. Então, quando eu estou com pessoas, elas vão me lapidando, elas vão me corrigindo. E Deus também vai fazendo isso comigo, vai me corrigindo, vai me lapidando. Versículo 2. Não toma prazer o tolo no entendimento, senão em que se descubra o seu coração. Ele é muito tolo. Por isso que ele não tem prazer em entender as coisas. Ah, mas ele tem um prazer enorme de expor o coração dele. Ele é muito tolo. Ele fala o que quer, faz o que faz, e ele está expondo o coração dele para todo mundo. E está todo mundo vendo as tolices e as asneiras dele. Terceiro, vindo o ímpio, vem também o desprezo e, com a ignomínia, a vergonha. A gente vê muito isso. As pessoas ímpias, pessoas que não estão debaixo da presença de Deus, não buscam obedecer a sua palavra, elas vivem a vida da maneira que querem e Deus permite que elas se vivam cada vez mais em prol dos seus desejos, das suas emoções, das suas concupiscências. Versículo 4. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Águas profundas, escuras e são demais porque pela própria fala, o homem ele se perde. Águas profundas são as palavras da boca do homem, profundas, escuras demais, porque pela própria palavra do homem ele se perde. Quanto mais eu falo, mais eu me aprofundo nas minhas tolices. Você já viu um ribeiro? E você já viu que a água ela é transparente, ela é cristalina? E é a que jorra água sem parar? Um ribeiro de águas cristalinas, transbordantes. O ribeiro é muito poderoso porque o ribeiro ele também vai ter a sua menção em Jó. Que eu seja uma árvore plantada juntos a ribeiros. Ribeiros é de água limpa, é de água transbordante. E aqui o versículo 4 vai dizer: e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. E ribeiro, um ribeiro. Águas profundas e escuras são as palavras que saem da boca do homem. E ribeiros transbordantes é a fonte da sabedoria. Então a gente vê que a sabedoria, ela é clara, ela é algo verdadeira, ela é algo transparente, ela é algo maravilhoso e que transborda cada vez mais. Ela cada vez mais dá de si. É uma fonte que não tem fim. Ela é transbordante, ela transborda. Ela não consegue se encaixar em um recipiente.
ela sempre transborda mais de si, cada vez mais levando mais de si. Versículo 5. Não é bom ter respeito à pessoa do ímpio, para derribar o justo em juízo. Simples. O Senhor está dizendo que não é bom que a gente busque, num determinado juízo, por exemplo, proteger o assassino, proteger o criminoso, proteger o adúltero, proteger seja quem for que violou alguma lei, a gente proteger o ímpio, proteger o perverso, proteger o maligno, proteger o ladrão, proteger o vagabundo, o criminoso, o marginal, proteger eles em juízo. Não podemos. Isso é injusto. Isso é injusto. Se ele matou, ele roubou, ele tem que cumprir a sua pena. Isso é justiça. Eu não posso perverter a justiça, eu não posso perverter a lei. Não é bom ter respeito, não é bom você respeitar esses tipos de pessoas, porque elas são perversas, elas são malignas. Versículo 6. Os lábios do tolo entram na contenda, e a sua boca brada por açoite. Não é verdade? A gente viu como as pessoas, elas não têm o domínio sobre si, o domínio principalmente das palavras que saem. A língua delas ficam se coçando para falar. Quando elas querem falar, interrompem as pessoas e não deixam as pessoas completarem o que estão falando e quer falar, e esse impulso é muito forte. Os lábios do tolo entram na contenda, sempre em confusão, falando o que não deve, expondo o que não deve. Versículo 7. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. O tolo, ele não sabe o que fala, ele fala qualquer coisa por falar e não entende o que está falando, e quando vai ver, está falando de coisas que não sabem, que não deveriam. E você sabe que como pessoas, elas ouvem, e aquilo que você já se falou já ganhou uma proporção, já que não é mais a forma com que você disse. Mas aqui não se encaixa para o tolo, porque ele realmente só fala aquilo que quer, que ouviu, que viu, e ele não tem nenhum domínio sobre si. E é aí que vai morar o problema. E os seus lábios um laço para a sua alma. Então, ele acaba se comprometendo com aquilo que falou e ele não dá conta de cumprir o que disse. Então, ele colocou a sua alma naquilo. É algo que alguém pediu para você e que você deu a sua palavra de que faria e você não fez. Então você se comprometeu a fazer aquilo porque você deu a sua palavra, você colocou a sua alma ligada ao que você disse. A boca do tolo é a sua própria destruição e os seus lábios um laço para a sua alma. Então, tudo aquilo que você fala, o seu corpo está preso àquilo que você diz. Fulano, semana que vem tem um evento assim, assim, assado. Você vai? Eu vou. Fazer isso, isso e isso. Tá ok. Você já se comprometeu. Você já colocou a sua alma nesse negócio. Entende? Só por conta de palavras. Um combinado. Um acerto. Versículo 8. As palavras do linguareiro são como doces bocados, e elas descem ao íntimo do ventre.
perfeito. As pessoas que são faladeiras, falastrão, falam demais, parece que elas se alimentam disso. Ela tem que falar, que se não falar, algo dentro dela vai mexer com ela. Entende? Então ela vai sair falando para tudo e para todos qualquer coisa. Versículo 9. Também o negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. Ele aqui está fazendo um comparativo que ambos são irmãos. O que desperdiça demais e o que é negligente com o que faz. Faz de meia boca, faz de má vontade, faz por fazer, faz a metade. Versículo 10. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. É uma torre de vigília, é uma torre de vigia, é uma fortaleza. Os castelos tinham torres, não é verdade? Os castelos tinham torres. E para tempos de guerra, o nome não é somente uma palavra. Aqui, o nome do Senhor, Torre Forte. Torre Forte é o nome do Senhor. Isso não é somente uma palavra, é um caráter, sabe? E o nome do Senhor mostra a sua essência e autoridade. De Deus, o nome do Senhor é um refúgio espiritual em meios de caos. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Então a gente vê que há uma proteção divina para o justo. E ele sabe quando as coisas apertam, para onde ele vai buscar. Mas o tolo, há quem tem. Não, eu confio naquele meu amigo que é assim, assim, assado. Não, o contato daquela pessoa que é poderosa. Não, eu vou falar com ele, os negócios vão dar certo, vai dar tudo certo. Mas o justo não. Ele corre o justo e estará bem seguro. Versículo 11. A fazenda do rico é a sua cidade forte e, como um muro alto na sua imaginação. Nós sabemos que a riqueza e patrimônio é passageiro. Mas só que os ricos, eles em sua imaginação, eles acreditam que a riqueza é isso. A riqueza é uma muralha tão grande que vai os proteger e livrar de qualquer coisa. Versículo 12. Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Antes do homem ser quebrado, ser destruído, eleva-se o coração do homem. Então, diante do meu orgulho, da minha prepotência, da minha arrogância, logo depois vai vir a minha queda. Antes de ser quebrantado, antes dele ser quebrantado, vai vir sobre ele que o orgulho, a altivez de espírito, a arrogância, a prepotência. Então, primeiro eu tenho esses sentimentos e depois vem a minha queda. E daí você não percebe porque tem errado bastante, algumas coisas
tem te destruído, tem lhe prejudicado, é justamente por conta da sua altivez de espírito, a elevação do seu coração, a sua exaltação, porque depois vem a queda e você pode cair em qualquer área da sua vida. E diante da honra vai a humildade. As pessoas, elas querem inverter as coisas. As pessoas, elas não querem ser humildes ou se humilhar para obter honra. E acreditam que sendo arrogante, prepotente, vai ser honrado, vai honrar as pessoas. Diante da honra vai a humildade. Se você quiser ter honra, se você quiser ser honrado, você precisa ser humilde, porque primeiro vem a humildade sobre você e depois vem a honra. Não inverta a honra. Não se sinta honrado e não honre antes. Antes que seja humilde, porque de nada vale. Versículo 13. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Você já falou com pessoas e você fala coisas e ela fica falando e numa mesma conversa, no mesmo diálogo, as duas estão falando ao mesmo tempo? Que loucura é isso! Será que você não consegue parar e realmente prestar atenção no que a pessoa está dizendo? Ou você pode perguntar, você já terminou? Eu posso falar? Ou simplesmente espere ela terminar, porque talvez isso surja como uma arrogância para ela. Ou uma piada. Responder antes de ouvir é estultícia. E vergonha. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. A pessoa nem terminou de falar e você já está falando. Deixa a pessoa parar de falar e terminar e concluir o raciocínio dela. E depois você fala a sua parte. Não interrompe as pessoas. E se caso elas te interromperem, por gentileza, eu deixei você concluir o que você falou, permita que eu termine também. Versículo 14. O espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem levantará? O espírito aliviado, o espírito do homem aliviará a sua enfermidade. Qual é a enfermidade que você tem? Deixa que o espírito que habita em você faça aliviar toda a enfermidade, todo o mal que há em você. Mas o espírito abatido, quem o levantará? Quem vai conseguir falar e, através de palavras, levantar alguém que está cabisbaixo, triste, rancoroso, está com o espírito abatido? Algo de muito ruim lhe aconteceu que lhe permitiu com que ela estivesse em um estado de sofrimento muito grande, que nenhuma palavra, ninguém que pudesse a levantar e tirar daquele estado consegue. Versículo 15. O coração do sábio adquire o conhecimento,
E o ouvido dos sábios busca a ciência. Eles buscam o sábio, ele está buscando o estudo, o conhecimento, a experiência sempre. E também eles estão com os ouvidos aguçados para onde está o conhecimento. Rapaz, tal dia, tal horário vai ter uma palestra X. Não, eu vou lá. Ele está com o ouvido aguçado. Ah, vai ter uma live assim, assim, assado. Eu vou assistir, ele está lá. É sobre isso, aquilo. Eu vou estar lá, eu quero ouvir, eu preciso desse conhecimento, dessa informação. Ele está lá. Então, o sábio, ele sempre está assim, correndo atrás do conhecimento, buscando cada vez mais o conhecimento. Ele ouviu falar de conhecimento, ele está indo atrás. Versículo 16. O presente do homem alarga-lhe o caminho e leva-o à presença dos grandes. A gente sabe que os presentes, presentear pessoas é algo muito legal e muito bacana, não é verdade? Você presentear por um aniversário, aquilo ali, e você dá algo realmente com significado e importância, gera muito mais valor quando você realmente entende a pessoa. Vai gerar muito mais impacto do que apenas levar algo por levar, do que apenas ir na loja, eu vou levar essa camisa, eu vou levar esse bombom. E se você apenas se deixar levar apenas pelo produto, entende? Pela marca, pelo que for ali que você está presenteando, e não tiver algo a mais, é só um presente comum. Mas também existem aqueles que querem presentear para perverter coisas. E aqui que é o problema. Então a gente realmente dá um problema porque realmente sente, né? Ou não, você pode dar um presente porque é um dia especial para aquela pessoa e tá tudo bem também. Ou você está num êxtase, numa alegria, algo que aquela pessoa fez por você e que, cara, eu tenho que dar, é como se eu tivesse em dívida com aquela pessoa e também está tudo bem. Mas existem aqueles que querem presentear para perverter a justiça, o juízo, promover algo ainda pior. Versículo 17. O que primeiro começa o seu pleito justo perece, mas vem o seu companheiro e o examina. O que primeiro começa o seu pleito justo perece, mas vem o seu companheiro e o examina. Então, a gente vê que pessoas sem juízo arranjam coisas que não deveriam para si. E daí chegam pessoas para examinar, para dar conselho, para ajudar. Rapaz, é assim, assim, assado. Versículo 18. A sorte faz cessar os pleitos e faz separação entre os poderosos. É aí. A sorte faz cessar os pleitos e faz separação entre os poderosos. Nós sabemos que a sorte era algo por divina orientação de Deus. Se tirava a sorte e pedia instrução. E é claro que as escolhas eram na sorte. Mas só que há um poder muito além. E aqui se faz a separação entre os pleitos e os poderosos. Versículo 19. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio forte. Nós sabemos
Como é difícil resgatar pessoas, trazer de volta aquela alma, aquele coração. E ganhar pessoas, principalmente ofendidas, é muito difícil. Versículo 20. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. Do fruto da sua boca. As palavras que você fala, cada um se satisfazem dela. Aquilo que você fala, que já estava dentro de você, é aquilo que te satisfaz todo dia, o que faz você falar todo dia. Versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Mais uma vez, se você só fala de morte, você está atraindo a morte para si e você ama a morte. Porque você só fala de morte. É verdade? Então você está atraindo para si, você vai comer do fruto do que? Da morte. Se você só fala de morte, você vai colher o fruto da morte. Você vai atrair para si morte. Vinte e dois. O que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Maravilha. Versículo 23. O pobre fala com rogos, mas os ricos respondem com durezas. O rico, ele fala com firmeza, você vê que ele não perde tempo, é uma palavra dura, direta, para cima, entende? Para confronto. Parece que você vê que ele é uma pessoa impaciente, arrogante pelas palavras que saem da sua boca. E o pobre não, o pobre já fala diferente. Versículo 24. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigos mais chegados do que irmãos. Ele está dizendo que as pessoas que têm muitos amigos, elas sempre vão festejar mais, vão comemorar mais, vão sair mais, porque tem pessoas, tem um círculo de amizade. Mas ele também diz que há amigos mais chegados do que irmãos. E que por mais que a pessoa tenha uma lista ali de 200 contatos, 300 de amigos que visitam, que saem, que viajam juntos, mas ele diz que há amigo mais achegado do que irmãos. Uma pessoa muito mais poderosa, que tem uma conexão que nem mesmo pelos seus sangues, pela sua família, os seus parentes você teve. E você se conectou com uma pessoa totalmente diferente da família que você nasceu. E aqui, pessoal, a gente encerra mais uma vez o capítulo 18 de Provérbios. Fico muito feliz que você tenha chegado até aqui. E eu sempre tiro esse momento final para que a gente possa refletir. E peço para que você feche os seus olhos comigo, para que a gente venha entrar nesse momento e mergulhar e aprofundar cada vez mais na palavra de Deus. Feche seus olhos comigo. Agora se veja agora com toda essa palavra que nós estudamos aqui, que a gente leu. O Senhor te capacitando, te instruindo, te examinando e lhe dando sabedoria, permitindo com que o seu coração seja convertido em sabedoria, que os seus ouvidos sejam convertidos em sabedoria, que a sua boca seja convertida em sabedoria, para que da sua boca só saia palavras de sabedoria,
para que os seus ouvidos estejam aguçados para palavras de sabedoria, para que o seu coração seja preenchido por sabedoria. Agora, se veja com sabedoria falando com pessoas, o seu modo de se comportar, o seu modo de gesticular, a sua linguagem verbal, a sua linguagem não verbal. Veja como a sabedoria ela tem te ensinado, te instruído, te corrigido. Veja agora pessoas te corrigindo. Veja agora pessoas querendo o melhor para você. Elas estão querendo o melhor para você. Elas não estão te envergonhando, elas não estão te humilhando, te detratando, não. Elas querem o seu bem e elas te corrigem porque sabem porque você é uma pessoa de sabedoria. Você vai avançar, você vai chegar longe, você tem potencial e é para isso que serve a correção, para que você chegue mais longe. E chegue mais longe do jeito certo, da maneira certa, correta a se fazer. Você não precisa fazer o incorreto, você não precisa deixar a verdade, você não precisa viver uma vida indigna, injusta, infiel para se obter os mesmos resultados. Você não precisa buscar os meios perversos, os meios malignos, o caminho da impiedade, o caminho da maldade, para ter os resultados benéficos. Não. Você não precisa. Você viu que é preciso uma vida sábia, entendida, uma vida que busca a palavra de Deus, uma vida que busca a sabedoria todos os dias, uma vida que busca a santidade, a humildade, para que você tenha aquele resultado que você deseja na vida. Todos esses caminhos são apenas laços para a sua alma de destruição, de morte e de tolice. E não esse caminho que você vai trilhar. É um caminho muito mais poderoso. É um caminho onde a sabedoria ela vai estar com você todos os dias, te instruindo, te examinando, te corrigindo. E a prova disso é que você vai lidar com pessoas. E você vai ter que entender e saber que lidar com pessoas é algo que é sábio. Porque as pessoas vão te corrigir, as pessoas vão te auxiliar, as pessoas vão te entender, as pessoas vão te explicar. E você vai saber quais tipos de pessoas você vai ter no seu laço e outras que não vão fazer parte do seu convívio, da sua rotina. E você vai descartar essas pessoas. Mas aquelas em especial, você vai atrair para si. Essa pessoa aqui, ela é difícil de lidar, mas eu preciso dela, então é com ela que eu vou ficar. A outra pessoa tem uma conversa muito boa, tem um gingado maneiro, mas só tem práticas ilegais, ruins. Não, essa pessoa eu quero longe. Não importa se a pessoa ela é melhor do que a outra. Se ela não tem os seus princípios e os seus valores, a descarta. Agora abra os seus olhos e que a gente possa viver isso nessa semana, no dia de hoje, cada vez mais. Eu peço para que você, se você tiver um marca-texto, você pega um marca-texto, marque o versículo que mais te chamou a atenção. Puxa, o versículo tal me chamou a atenção, marca ele, lê ele e vive ele no dia de hoje. Eu vou viver hoje esse versículo. Faça isso essa semana, para essa semana. E que a gente venha ter cada vez mais da palavra de Deus em nossos corações e transmitir isso. Tá bom? E que você também faça a sua própria leitura da Bíblia. Não permita que você apenas fique aqui comigo e tenha o seu momento em especial com Deus
através da sua palavra também, tá? Mas para aqui no final, quero agradecer demais. Deixa o seu like nesta live, compartilha isso com alguém que precisa desse conteúdo e deixa aqui nos comentários o que você achou. Deixa aquilo que você, alguma experiência que você teve, que você queira compartilhar, e que Deus te abençoe e te dê uma segunda-feira abençoada e extraordinária, e que essa semana venha ser uma semana disruptiva na sua vida emocional, física, mental, espiritual, e que a gente possa experimentar a boa mão do Senhor sobre as nossas vidas. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.